Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma tertúlia do 2 Leões à Conversa. Hoje estou aqui com o Rui Pereira e com o Joaquim. Olá aos dois. Olá, boa tarde. Boa tarde. Ora, então Joaquim, se calhar hoje arrancamos contigo, que acho que tens aí para falar do relatório e contas, não é? Exatamente, vamos falar do relatório e contas da Sporting SAD até o período de junho de 2022. E eu queria destacar aqui algumas notas que sejam perceptíveis para a generalidade das pessoas, não entrando nem em linguagem muito técnica, nem tão pouco esmiuçando a um detalhe que se torne aborrecido. Ou seja, vamos aqui transmitir, ou pelo menos tentar, a informação essencial para os sócios do Sporting, porque depois a consulta exaustiva deve ser feita por cada um. Portanto, primeira nota. Registar que isto é o primeiro resultado operacional positivo da Sporting SAD nos últimos 7 anos. E o que é que se quer dizer com resultado operacional? Vendo o que é o core business da SAD, e o core business da SAD é o futebol, o resultado operacional é aquilo que deriva do seu core business, da sua operação, ou seja, do futebol. Como aqui a operação ao nível do futebol foi positiva, influenciando aqui naturalmente, por exemplo, prémios de participação nas competições europeias, vendas de jogadores, etc., significa que a SAD e a sua operação foi financeiramente sustentável neste período, registando um valor de 25 milhões de euros. Notar também, de igual forma, que o passivo foi superior ao ativo, o que nunca é bom sinal. E aqui eu queria detalhar um pouco isto. Se formos a analisar o ativo do Sporting de junho de 2001 para junho de 2021 para junho de 2022, verificamos que temos aqui um aumento de cerca de 50 milhões de euros, ok? Passamos dos 269 milhões para 320 milhões e isto deve-se muito ao aumento de conta de clientes, ao aumento do valor do plantel e a outros ativos não correntes. Isto quando estamos a falar do ativo. Já quanto ao passivo, registámos igualmente um aumento desde o último exercício de 26 milhões de euros, que se deve principalmente ao aumento da rubrica de fornecedores, rubrica essa que registra um valor preocupante, outros passivos não correntes e aqui está também um tema que tem sido muito debatido entre os sportinguistas, os financiamentos obtidos. E atenção, aqui eu chamava principalmente a atenção para este valor que de 2021 passou de 39 milhões de euros para 2022 cerca de 102 milhões de euros. Estamos a falar de passivo, ok? Notar que quando falamos de passivo e naquilo que é a atividade do Sporting, numa situação dita regular, normal, este valor deveria ser permanentemente abatido, ou pelo menos ao período, naturalmente, ao exercício, por exemplo, pelas entradas, pelos pagamentos da nós, vendas de jogadores, vendas de merchandising, etc. Tudo isso contribui para abater ao passivo. Aqui, como existiu um aumento do passivo, significa que os custos que derivam da operação foram superiores àquilo que foram os resultados que dessa operação também derivam. Em todo o caso... Joaquim, posso só interromper só com uma nota telegráfica em relação a isso, porque me parece importante que é para os sportinguistas compreenderem aqui uma coisa. É que, analisando o relatório anterior e este, e isso também há a comparação neste relatório, em 2021 e 2022, é que os custos com pessoal não aumentaram significativamente. Já lá portanto, ok, pronto, era só por dar esta nota para se perceber que o que aumenta e leva a que o passivo comece a transformar numa bola de neve são realmente outros custos e não os custos com pessoal. O valor, exatamente, tu dizes muito bem, o valor de facto não aumenta substancialmente, mas a verdade
é que, analisando a demonstração de fluxos de caixa, estamos a trabalhar com valores negativos, isto é, com déficit de tesouraria, para fazer face exatamente a essas rubricas, ok? Pronto. Correto. Isso já se verificava em 2021, quando o valor era 35 milhões de euros, e verifica-se agora em 2022 com 41 milhões de euros. Aqui a questão nem é tão pouco aumento, porque, repito, como tu disseste muito bem, aumento insignificante. A questão é, estamos a trabalhar com déficit de liquidez, permitam-me a expressão, para fazer face àquilo que são as necessidades operacionais da Sporting SAD. Portanto, julgo que já tinha indicado que estamos, em todo o caso, perante o maior ativo e passivo de sempre, desde que existe Sporting SAD, e esta situação naturalmente que se reflete nos capitais próprios. Vejamos o seguinte: em 2021 registávamos capitais próprios negativos no valor de 41 milhões de euros, e agora registramos capitais próprios negativos de 16 milhões de euros. O que é que isto significa diretamente? Houve uma recuperação, ok? E isto é muito positivo, existir esta diminuição do valor de capitais próprios negativos, porque, como todos sabemos, uma atividade que é sustentável tem capitais próprios positivos e acumula de exercício para exercício. Não é o caso aqui da Sporting SAD, mas existiu aqui um substancial decréscimo deste valor negativo, que aliás deriva do resultado líquido do exercício, os tais 25 milhões de euros que abateram diretamente aqui entre estes dois valores. Depois, temos aqui um volume de negócios de aproximadamente 122 milhões de euros. Que, claro, entra aqui merchandising, competições europeias, vendas de jogadores, mas vejamos que de 2021 para 2022 este valor quase que duplicou, ok? Não necessariamente naquilo que é a rúbrica das competições europeias, porque essa manteve-se mais ou menos estável. Agora, houve aqui um claro pulo do volume de negócios que poderá estar associado ao retomar gradual e normal das atividades económicas pós-Covid. Está também muito relacionado com a venda de merchandising, etc. Aliás, o Sporting faz uma nota no relatório de contas indicando que o principal responsável pela venda pelo aumento da venda de merchandising que era exatamente pelo facto de ser Nike. Bem, vejamos o seguinte: ser Nike tem um lado positivo e tem um lado negativo. Tem o lado positivo de que há pessoas, adeptos do desporto, que de facto compram equipamentos só por ser da Nike, porque têm um gosto especial pela qualidade, pelo design dos equipamentos da Nike. Mas por outro lado, todos sabemos que o equipamento da Nike aporta ao bolso do consumidor final necessariamente um valor mais difícil de suportar, não é? Portanto, não estou certo que a Nike seja aqui o principal responsável pelo aumento da rúbrica de merchandising. Admito sim que o facto de termos sido campeões, a euforia que se gerou na época imediatamente seguinte, com a aquisição dos equipamentos da Nike, recordo, a época de estreia da Nike foi na época posterior a sermos campeões. Toda a gente quis adquirir a camisola com o badge de campeão, etc. Admito que este valor tenha estado muito associado a isso, e claro também não ignorar a fortíssima aposta, e muito bem, que o Sporting tem feito na criação de linhas de roupa informal, mais desportiva, streetwear, sportswear e etc., que a bem ou mal, independentemente dos gostos, tem-se revelado francamente uma boa aposta. Em todo o caso, vou recordar o seguinte antes de fechar aqui este subcapítulo: o volume de negócios é fortemente afetado
pelo valor das competições europeias. E mais à frente já vão perceber porque é que eu estou a dizer isto. Deixando de ter participação nas competições europeias, naturalmente que o valor do volume de negócios cairia aqui drasticamente e poderíamos estar perante uma situação menos confortável. Vamos passar aqui agora à análise dos fornecimentos e serviços externos que registaram um aumento bastante considerável. Vou aqui consultar, se me permite. As minhas notas aumentaram de 10 milhões. Exatamente. 10 milhões. Aumentaram cerca de 10 milhões. Exatamente, de 19 para 29 milhões. Numa situação normal, digamos assim, numa empresa que se encontre com verdadeira robustez e solidez financeira, naturalmente que isto nunca é um problema, desde que seja acompanhado do outro lado da matriz. O que é que eu quero dizer com isto? Se os custos aumentam, no caso aqui na rúbrica dos fornecimentos e serviços externos, então estes 10 milhões de euros também deveriam ser acompanhados do lado das receitas, do lado dos proveitos, não é? Para mantermos aqui a operação da Sporting SAD equilibrada e mantermos a capacidade de registarmos resultados operacionais positivos de forma consecutiva e não de forma isolada, que aliás é o que se pretende, é que a Sporting SAD registre resultados positivos de uma forma sólida e consequente. Notar o seguinte, que é que até 2026 estamos com acesso restrito às verbas do contrato televisivo com a nós. Ou seja, os adiantamentos que fizemos até à data de hoje impedem-nos de até 2026 o contrato está esgotado, digamos assim, de uma forma simplória de explicar a quem nos ouve. Sem receitas televisivas, veja-se que para a tal questão do volume de negócios que falei há pouco, ficamos absolutamente dependentes do acesso às competições europeias, principalmente à Liga dos Campeões, não é? Se porventura tivermos a infelicidade de não conseguir o acesso às competições europeias, o Sporting fica numa posição muito delicada. Ainda assim, e cumulativamente, sem o acesso a estas receitas televisivas, estamos até 2026 com uma garantia, e isto pressupondo que nos vamos apurar sempre diretamente para a Liga dos Campeões. Diretamente ou indiretamente, mas que nos vamos apurar sempre para a Liga dos Campeões. Estamos obrigados a vender. Estamos obrigados a vender jogadores. E aqui é que se coloca a grande questão e o grande paradigma para o futuro, que é o seguinte: se estamos obrigados a vender e se cada vez mais detemos uma menor percentagem dos passos dos nossos jogadores, naturalmente que aquilo que é o retorno por cada negócio com o Sporting será inferior. Vamos supor um jogador que a venda seja transacionado, por exemplo, por 50 milhões de euros ou 60 milhões de euros, o lucro líquido do Sporting, depois de descontado, por exemplo, 50% do passe, comissão da intermediação, os devidos impostos, etc., podemos estar a falar num lucro líquido de 10, 15, 20 milhões já numa excelente visão, um negócio cuja transação foi 50 milhões de euros. Ou seja, coloca aqui uma grave questão de sustentabilidade no futuro. Eu não sei se estou a conseguir ser perceptível o suficiente, dada a importância do tema, e pedia-vos que me confirmassem se de facto estou a conseguir passar bem a mensagem. Sim, pronto. Totalmente. O que é que isto... O problema nem sequer é a mensagem. O problema é que 2 dias depois deste relatório sair,
o Varandas deu uma entrevista, que por acaso eu e o Eduardo, ontem, no programa dissecámos a entrevista do Varandas, e ele diz que cada vez vai ser preciso vender menos jogadores. Pronto. Aliás, há algumas coisas neste relatório e contas que, quando comparadas com as declarações do Dr. Varandas, há aqui algumas incongruências que de facto eram importantes ver esclarecidas junto dos sportinguistas, até para evitar que se alimentem mal entendidos, porque o Dr. Varandas pode ter dito as coisas num determinado sentido e nós, por falta de informação, tomamos-las da forma que cada um melhor sabe e entende. A verdade é que, e retomando aqui a questão do perigo da sustentabilidade do negócio no futuro, a curto e a médio prazo, obtendo lucros líquidos tão baixos por cada negócio, isto vai nos colocar numa situação de absoluta dependência da Academia de Alcochete. Ou seja, se apregoar a Academia até aqui podia ser um chavão bonito, a partir de agora garantidamente que terá de ser uma realidade. Ora, que eu saiba na Academia, e perdoem-me eu fazer alguma piada com isto, mas que eu saiba na Academia, os jogadores não nascem fruto de nenhuma poção mágica, nem temos lá nenhum feiticeiro que nos coloque todos os anos fornadas de jogadores com qualidade e com capacidade para serem catapultados para transações de 40, 50, 60 milhões de euros, ok? Bem sabemos que muitas vezes são precisos anos, e temos intervalos de anos, de uma fornada para a outra. Aliás, o Sporting tem sido exemplo disso. Tem sido grandes os intervalos em que registramos uma fornada completa. Quando eu digo uma fornada, vamos dizer, um lote seguro de jogadores que quase seja capaz de compor ali praticamente uma equipa, 2/3 de uma equipa, etc. E portanto ficamos muito dependentes da Academia e da volatilidade, isto é, entregues à sorte, na medida em que, tanto podem aparecer jogadores que nos permitam garantir essa sustentabilidade financeira e desportiva também, porque eles, além da parte financeira, vão ter que entrar dentro do campo e jogar. Vamos estar muito dependentes dessa sorte ou azar de aparecerem ou de facto não aparecerem. Por outro lado, é mencionado no relatório, por exemplo, como aspectos melhorados e aspectos positivos, as francas melhorias efetuadas na Loja Verde online. Bem, eu assumo, não sou de facto um especialista em vendas online e menos ainda naquilo que é a componente estrutural de um site. Agora, sei analisar uma coisa: o site do Sporting está obsoleto, a Loja Verde sofreu ali pequenos reajustamentos, pequenos restylings, mas nada de substancial, nada de estrutural, e confrontamos-nos várias vezes com uma coisa que é site inoperacional por excesso de visitas, Loja Verde online sem stock para fazer face aos pedidos, criam-se campanhas cujo objetivo é a venda de merchandising, campanhas que, assumo, tiro o chapéu, muito bem criadas, muito bem concebidas, mas depois, pelo outro lado, não há stock para conseguir acompanhar a procura, e portanto deixava aqui humildemente o conselho ao Conselho de Administração da Sporting SAD que de facto revisse a situação da Loja Verde online, porque merece ser revista, e os sportinguistas merecem uma Loja Verde online que acompanhe de facto as tendências atuais e que, por exemplo, seja integrada numa aplicação Sporting e que nós não tenhamos que aceder a uma página web dita normal, não é? Para aceder à Loja Verde. Depois há aqui também um fator muito engraçado que não tem de facto graça nenhuma, que foi fazer menção à presença do Sporting no Rock in Rio. E aqui permitam-me, porque estive presente, pude observar e falo com algum conhecimento de causa, que é o seguinte: o Sporting
a par do seu rival da segunda circular, teve presente no Rock in Rio com quiosques móveis. Por um lado, a nível daquilo que é o posicionamento e divulgação da marca, excelente, que esteja em todos. Agora, temos que envolver a estrutura do Sporting no seu todo e não entregar aqui as coisas só ao departamento de marketing, para depois termos resultados efetivamente benéficos e positivos para o Sporting. Desde logo, porquê? O Sporting apresentou-se no Rock in Rio a vender merchandising de camisolas, calções, meias, equipamento de treino, ok? E agora vamos olhar para o lado da segunda circular. O que é que estavam a vender? Esferográficas, pinos, blusões, chapéus, chapéus de chuva, canecas, aquelas garrafinhas de água de metal, outras de plástico. E a questão que eu coloco é, destes dois, que tipo de venda é que se adapta mais a um festival? Isto é, eu quando vou a um festival, eu vou pensar gastar, além daquilo que já gastei para entrar no festival, mais 80 ou 90 ou 100 euros a comprar um equipamento do meu clube, por mais que eu queira? Não, até porque, se calhar por questões de segurança, nem sequer vou acompanhar dessa quantidade de dinheiro para o festival. Ok, podem-me falar em MBWays, cartões, etc., mas eu não vou com o meu mindset definido, não é, para fazer esse tipo de compra. Mas por outro lado, e até por uma questão de paixão e de fervor, está ali uma garrafa do Sporting, está ali um porta-chaves daqueles que colocaram ao pescoço, olha, uma carteira, que engraçado. Talvez esse tipo de artigo eu esteja disponível para adquirir. A diferença que se viu, de facto, infelizmente, foi que tivemos um bocado o stand do Sporting com uma procura inferior à do nosso rival, o que a todos nós nos deixa infeliz, não é? Mas por mera falta de tato e de envolvimento de toda a estrutura que deve ser envolvida quando tomamos uma decisão destas, como é o caso de colocar uma marca desportiva num festival. Pronto, não quero desgastar mais aqui esta parte e passando à frente. Outro ponto aqui a lamentar, e este de facto muito sublinhado, é que em 2022 o Conselho de Administração da SAD do Sporting tenha tido a infeliz ideia de mencionar os lamentáveis acontecimentos de Alcochete, do ataque a Alcochete, neste relatório, e contas como justificação para o que quer que seja, porque, perdoem-me, mas o ataque à inteligência dos sócios do Sporting é de tal forma que eu nem sequer vou mencionar em que sentido é que é utilizado o ataque de Alcochete como justificação. Aquilo que eu me permito dizer em relação a este tema é que já passou tempo suficiente para todos nós não é esquecermos o ataque de Alcochete, porque ele nunca deve ser esquecido pela sua magnitude e por aquilo que pelo mal que fez ao Sporting. E para que não se volte a repetir. Com certeza, absolutamente. Mas acima de tudo, porque o mal que fez ao Sporting é feito cada vez que é repetida a palavra ataque de Alcochete, ataque de Alcochete, ataque de Alcochete. Estamos a fazer isto, estamos a causar dano na marca Sporting, estamos a causar dano na reputação, no posicionamento da marca, estamos a desvalorizá-la, estamos a fazer os sócios e o mercado recordar algo que em nada dignifica o Sporting Clube Portugal, e muito menos se espera que isto venha de um Conselho de Administração de uma SAD, a qual se espera que de facto defenda intransigentemente os interesses do negócio, os interesses da Sporting SAD, não esquecendo também aqui, a talho de foice, o Sporting Clube e não SAD. Portanto, em jeito de terminar, de termino, lançando-me aqui para as minhas últimas 2-3 notas.
houve aqui um celeuma ainda razoável em relação à massa salarial do Conselho de Administração, principalmente à massa salarial do Presidente. Deixar a seguinte nota: acho que em falar dos valores envolvidos, creio que desconhecerá com certeza os valores que são pagos a CEOs e a presidentes de grupos multinacionais que se encontram neste país e que são francamente superiores àqueles que são oferidos pelo Conselho de Administração e pelo Presidente do Conselho de Administração do Sporting SAD, o Dr. Varandas. Portanto, mais ainda, foi incluído aqui nesta remuneração, foram incluídos aqui fatores ponderáveis a positivo ou a negativo, isto é, vamos simplificar a conversa, foram criados aqui objetivos, o vencimento por objetivos, ok? O que me parece perfeitamente adequado e acho que é uma política que visa exatamente a transparência, isto é, são alcançados os objetivos, todos trabalharam para eles, todos devem ser recompensados. Não foram, também existe ali um downgrade da remuneração. Portanto, julgo que isto não é tema e querer pegar nisto é simplesmente estar a querer envolver novamente sempre o Sporting em confusões, e temos que ser nós sportinguistas, por favor, de uma vez por todas, a parar com isso. A única questão que se pode levantar aqui no tema do salário do Presidente do Conselho de Administração do Sporting SAD é o seguinte: é que estes tais objetivos que eu indiquei, há lá dois, que é o vencer o campeonato e o segundo é o acesso à Liga dos Campeões, que, como bem sabemos, estão dependentes entre si, isto é, eu, se vencer o campeonato, tenho acesso à Liga dos Campeões garantido, eu não tenho de fazer mais nada para aceder à Liga dos Campeões. E lá, Joaquim, no relatório de contas, sim. Só dar aqui uma nota: tu podes conseguir o acesso à Liga dos Campeões sem vencer o campeonato, ok? Se fores vencedor da Liga das Nações, da antiga Taça UEFA, aliás, como aconteceu com o nosso adversário da Liga dos Campeões, o Frankfurt, tu consegues ter esse acesso. Portanto, só para dar esta nota, embora eu compreenda o que tu estás a dizer, porque o normal será seres campeão e acedes à Liga dos Campeões, ou ficas em segundo e acedes à Liga dos Campeões, mas garantidamente, sendo campeão, vais aceder. Completamente, e aquilo que tu dizes está certíssimo, e isso, quanto a isso não há problema nenhum. Aquilo que há problema é isto aparecer no relatório de contas com os dois fatores como cumulativos um com o outro. Certo, que está o problema. Okay? O problema não está em aceder-se, em ter objetivos separados, isto é, premiações separadas para cada um dos objetivos, isso não há problema. O problema é eles serem apresentados como cumulativos. Porque isso então está, vamos dizer, a premiar duas vezes a mesma coisa. Claro. Ok, pronto. E é a única coisa que eu vejo aqui. Sinceramente, para mim, a única coisa que eu aponto nem sequer é isso, porque isso também não me é igual. O único problema aqui é um problema de comunicação, mais uma vez. E por isso é que muitas vezes as pessoas queixam-se, que é: o Varandas não pode dizer não temos dinheiro, e a seguir dizer que vai ser aumentado, percebes? Não é um problema, eu concordo contigo. O problema é um problema de comunicação outra vez. André, eu compreendo aquilo que tu estás a dizer. Vamos ver o seguinte: em primeiro lugar, ninguém está à espera que o Presidente do Conselho de Administração de uma empresa com a dimensão da Sporting SAD trabalhe sem oferir rendimento, obviamente. Não é? Pronto. Obviamente. Isso é o primeiro ponto, seja lá o Presidente que for. Em segundo lugar, eu concordo exatamente com o que tu disseste, e aliás já há pouco eu tinha confirmado isso, que tem existido aqui alguma insustentabilidade entre aquilo que é o discurso do Dr. Varandas e aquilo que são as contas efetivas do Sporting, porque o Dr. Varandas também tem vendido uma ideia de solidez e robustez financeira do Sporting cada vez mais, enquanto grupo, e a verdade é que, se analisarmos as demonstrações financeiras, isso não se verifica. Verifica-se, claro, e ainda bem, muito bem, que numa rubrica ou noutra existem melhorias, mas naquilo que é o substancial da operação do clube, os problemas estruturais continuam lá e mais, aumentaram, não diminuíram. Exato.
portanto, e nós já os falámos aqui neles, de forma resumida, portanto não vale a pena estar a repetir para não incomodar os nossos ouvintes. Sim, posso lançar aqui uma questão para abordares? Podes. Eu só tenho mais 3 tópicos para terminar. Pronto, mas é sobre este tema porque está aqui perfeitamente ligado nisto tudo, da questão da ponderação dos prémios para os administradores da SAD. Leste o relatório como eu li e não achas, portanto, existe um elencar grande de majoração, de valorização, digamos assim, ou pela positiva ou pela negativa, pela componente desportiva, ok, e aqui ressalvo com certeza a SAD, o seu core business é o futebol, sim senhor, mas perante até estes resultados, que ainda agora tu estavas a dizer, e muito bem, tem sido sempre a piorar, digamos assim. Não achas que na parte da ponderação relativamente à parte financeira, porque também lá existe, embora seja só um ponto, que no fundo quer dizer, se tivermos um resultado operacional positivo, tem direito ao prémio, é a única coisa que lá está. Portanto, e nós sabemos que as contas são facilmente, vou utilizar aqui um termo se calhar um bocadinho forte, mas manobráveis ou trabalháveis para que isso aconteça e, portanto, tens direito ao prémio. Portanto, não achas que se calhar, mesmo também nesta ponderação para a componente financeira, deveriam existir mais pontos, digamos assim? Rui, toda a razão, subscrevo na íntegra. Agora a questão que eu te coloco é, e quem é que vai criar esses fatores de ponderação? Diz-me lá. É o Conselho de Administração? Não, terá que ser quem criou estes, que foi a Comissão de Vencimentos que foi criada e que toda a gente aplaude como tendo feito um excelente trabalho. Eu não ponho isso em causa, o que eu ponho é que realmente, se calhar, seria bom aqui serem acrescentados, mas bem, isso obviamente terá que ser da Assembleia da SAD, obviamente. Não, vamos ver o seguinte, concordo em absoluto contigo. Acho que se de facto se quer pôr a profissionalização da gestão do Sporting noutro nível, isso tinha que estar obrigatoriamente incluído, porque se tanto faz sentido tu seres premiado pelo sucesso desportivo e até mesmo pelo sucesso financeiro da sociedade que geres, também faz sentido o inverso, isto é, se a gestão não contribuiu da melhor forma para os resultados, ou se os resultados refletem uma gestão pouco cuidada, ou que se calhar se podia ter feito mais, bem, depois criam-se aqui balizamentos fáceis e perfeitamente perceptíveis, se entender se foram alcançados ou não. Naturalmente deveria de existir, não é? Até para tornar não só mais transparente, mas para ser... Para quem todos os dias colabora, para quem todos os dias trabalha e vive o Sporting e trabalha no Sporting, para ter um aliciante extra, que já não basta trazer o símbolo do Sporting ao peito, mas para ainda ter o aliciante extra de saber, vamos lá fazer as coisas bem, porque se fizermos as coisas bem, somos recompensados por isso, não é? Mas em vez disso, eu julgo que o rumo que tem sido tomado tem sido sim o de compensar, sim, mas são entidades externas e nomeadamente através dos juros pagos, através dos financiamentos obtidos, mas isso também seria outra conversa que daria para 3 programas. Mesmo para terminar, falar aqui da situação que nós tivemos com o Porto e a situação do negócio com o Porto, da troca destes 2 jogadores que houve agora, indicar que o Porto não aparece como nosso cliente, o que significa que o valor foi pago. Se o Porto não pagou, é o que revelam as demonstrações financeiras do Porto, portanto, isto leva a que tenha existido aqui uma operação de factoring. Agora, e foi por isso que eu acabei de, vamos dizer, brincar aqui um bocadinho com esta questão dos juros pagos pelos financiamentos obtidos. Agora, a questão que eu lanço é a seguinte: quem é que financia no mercado? Eu sei que existem várias entidades que o fazem, umas mais conhecidas do que outras, mas quem é que financia no mercado um negócio que sabe, a priori,
que o Sporting nunca vai receber aquele montante, porque isto foi, vamos dizer aqui, uma engenharia financeira feita entre Sporting e Porto. Mas ainda assim, reparem, aquilo que significa na prática é que houve uma entidade, sabendo isso, pôs à disposição do Sporting, no regime de factoring, o valor que tanto Porto como Sporting registaram nas suas respectivas contabilidades os jogadores. Que era 10 milhões, atenção, que não é um valor qualquer. E portanto questionam, então, mas e qual é que é o problema disso? O problema disso é que se não há garantia, uma operação de factoring dispõe garantias, aqui não há nenhuma garantia, não há nada, isto foi, vamos dizer, uma operação artificial. O Porto jamais vai pagar ao Sporting. Portanto, quem é que se sujeita, sabendo que o Porto jamais vai pagar ao Sporting, a emprestar sobre essa condição, essa verba ao Sporting, não é? Sem ser por um juro grosseiro e elevadíssimo, não é? Aliás, é por isso que, se nós formos ver a rúbrica dos juros, pagamentos respeitantes a juros, nós temos aqui um valor na demonstração de fluxos de caixa. Vejam isto, porque aqui é que está o ponto. Na demonstração de fluxos de caixa temos um valor só de juros de 2021 para 2022, 3 milhões para 6 milhões e meio. Duplicámos. Aliás, é por isso que muito publicamente se fala de algumas operações financiadas a taxas de juros de 8% e de 9%. Que não pode ser. E atenção, chamar atenção para estes valores. Na demonstração de fluxos de caixa, estamos a falar, uma vez mais, de valores em relação aos quais o Sporting tem déficit de liquidez para fazer face aos mesmos, ok? Portanto, estamos sempre aqui a falar numa situação de déficit, valores negativos. Nota final. E em tom até de recomendação, digamos assim, com toda a humildade, até porque não sou financeiro de formação, sou gestor de formação e de profissão. Eu tenho experiência em lidar com estas situações porque administro uma empresa, e portanto olho para todas estas demonstrações, para todos estes números com alguma normalidade e com muita tranquilidade, principalmente naquilo que é a sua explicação. Agora, recomendação: os custos têm de ser fortemente equilibrados com as receitas. Nós não podemos aqui assistir a subidas de custos sem vermos isso acompanhado do lado da receita. Alimentar isso é estar a alimentar uma sociedade que é insustentável. Uma sociedade que é insustentável, eu vou falar em português corrente, é uma sociedade que se encontra em falência, técnica ou não, isso depois consoante o tempo. Nós não queremos isso para a Sporting SAD nem para o Sporting Clube de Portugal. Portanto, quem gera os destinos do clube deve ter em atenção que uma regra básica da gestão é nunca permitir que os custos ultrapassem as receitas. Mais ainda, quando estamos a falar de um clube com a dimensão do Sporting e cuja gestão se quer cada vez mais profissional, as receitas não cobrirem os custos e ficarmos dependentes de financiamentos obtidos com taxas de juro elevadíssimas, taxas de juro de cariz não comercial, praticamente, para financiarmos aquilo que é a nossa operação diária. Por isso é que eu há pouco fiz menção, mas que estávamos a trabalhar sempre com valores negativos. Isto porquê? Porque não há liquidez, não há cash, não há tesouraria para fazer face às obrigações do Sporting. Estarmos a recorrer a esses financiamentos, a esse tipo de financiamentos, só porque não queremos fazer uma gestão de equilíbrio fortíssimo, rigorosíssimo, aonde vamos cortar nos custos e vamos aumentar as receitas, é absolutamente incompreensível. Última nota: dotar, por favor, o Sporting de património. É possível dotar o Sporting de património. Dotando o Sporting de património, em muito estamos a contribuir
também para o aumento das receitas, eventualmente para uma situação em que permita a Sporting SAD alcançar uma sustentabilidade positiva de resultados positivos consolidados de exercício para exercício. Portanto, dotem o Sporting de património, porque já basta todo aquele que foi dilapidado, e claro que não foi por esta administração e menos ainda pela anterior, que dotou o Sporting de património. Portanto, seguir o caminho de dar ao Sporting tudo aquilo que ele nos dá a nós. A forma como nós podemos fazer isso é dotando de património, uma gestão correta, equilibrada, não deixar que os custos sobreponham às receitas, e acredito sem dúvida nenhuma que, com base na academia, teremos um Sporting no futuro sustentável, seja financeiramente, seja desportivamente. Agora, enquanto nos permitirmos aqui, aliás, vejam o seguinte, isto só acontece nas sociedades cujo negócio é o futebol, porque se isto fosse na minha sociedade ou nas vossas, se porventura estivessem, não sei se têm ou não, mas se isso acontecesse, a banca já não vos financiava, vocês tinham os fornecedores todos a bater-vos à porta, isto era um problema, já tinham que ter entrado provavelmente num PER, era uma chatice. Agora, no futebol, deixamos que isto aconteça, não podemos deixar que isto aconteça, porque assim estamos a criar negócios que são absolutamente insustentáveis, sociedades absolutamente insustentáveis, que só promove a falta de transparência e promove os negócios que muitas vezes vimos na televisão pelos piores motivos. Meus senhores, eu peço-vos desculpa pelo tempo que vos tomei, acho que o tema requeria que se desse uma explicação que eu entendi que era esta a básica. Rui, meu querido, é tua vez, por favor, segue. Ok, pronto. E a minha vez, e olhando aqui também para o relatório, não vou tomar mais do que 2-3 minutos, até porque na realidade o Joaquim trouxe a abordagem que eu também pretendia trazer, portanto tocou nos pontos que eu queria tocar, mas eu quero aqui ressalvar algumas questões que considero importantes. Esta questão dos financiamentos, para mim, é de veras preocupante, porque eles são frequentes, são elevados, e realmente esta questão dos juros complica muito todo o processo. E nisto quero dizer o seguinte, é que pelas regras da CMVM, nós cada vez mais nós Sporting SAD, vamos ficar condicionados na obtenção e na negociação destes financiamentos. Isto porque, por essas regras, as instituições financeiras às quais podemos recorrer cada vez começam a ser mais reduzidas. Isto porque, quando já recorremos a uma, não vamos poder recorrer novamente, e é um bocado esta linha. Isto vai entroncar nessa questão real de que os juros tendencialmente vão sempre aumentar, porque os financiamentos e essa negociação, como disse há pouco, vão ser muito mais difíceis, e a oferta, digamos assim, de empresas e instituições financeiras que possam promover factorings ou financiamentos de outro tipo, cada vez vão ser mais reduzidas. Aqui naquela questão do marketing e da loja verde e dos produtos comercializados, eu acho que seria interessante o Sporting fazer um estudo realmente das vendas, da comercialização dos produtos, com uma separação clara entre o que é Nike equipamentos e o que é o restante merchandising, como as tais canecas, estas roupagens, estas roupas novas que lançaram, porque aí podia realmente perceber o peso de cada componente e se calhar até trabalhar melhor o marketing. Outro ponto que eu quero aqui... Muito bem, exatamente, muito bem. Outro ponto que eu quero trazer aqui, o Joaquim falou nele, mas isto é de veras importante e não podemos deixar de falar nisto, ou repeti-lo até, que é realmente os FSEs, os fornecimentos e serviços externos. Isto porque, na realidade, eles aumentam o tal valor de 10 milhões, mas depois, se olharmos, eles aumentam, portanto, o principal contribuinte para este aumento são outros FSE. Lá estamos nós outra vez com a palavra outros, uma coisa que nós já discutimos aqui num podcast passado, quando foi o orçamento do clube, onde esta rubrica é usada de uma forma
completamente liberalizada, sem outra explicação, e é uma componente ainda com 2 milhões, se não me engano, e depois royalties, que têm também essa valorização de 2 milhões. Pelo que fui sabendo e fui lendo, parece que este valor dos royalties é uma forma da Sporting SAD estar a injetar dinheiro no clube. E está associado à utilização da marca Sporting e coisas desse tipo. Exatamente. Mas pronto, de qualquer maneira, é interessante a gente perceber que há aqui um movimento financeiro para o clube, embora tímido, considero tímido, porque podia ser bem maior, mas pronto. É importante que não se perca o foco nestes valores para o próximo relatório de contas, para percebermos este crescimento realmente dos FSEs, que eu tenho certeza que vai crescer, e gostava de ver explicado realmente o que é estes outros FSEs. Não, e há uma coisa que tu dizes muito bem. Sim, força. Aí quanto às royalties, aquilo que se tem de ver, bem, mas isso nós não temos acesso naturalmente, era comparar esse valor com o contrato de royalties, porque tem que haver um contrato de royalties, e é lá que está explanado quanto é que o Sporting Clube Portugal, o clube, teria a ver da SAD, e fica a dúvida se de facto, pela timidez, como tu disseste muito bem, dos números, pela pouca expressividade dos números, fica aqui a questão se foi assim tão mal negociado esse contrato de royalties que o Sporting receba assim tão pouco. Aliás, nós bem sabemos que ainda há pouco tempo, pela direção anterior, foi feito um estudo do número de sportinguistas que existia em Portugal, e daí na altura quebrou-se um pouco aquele ciclo dos 6 milhões de benfiquistas, dizendo que eram 3 milhões e meio de sportinguistas com 3 milhões e meio de sportinguistas, de benfiquistas. Reparem, isto serve aqui para a valorização da marca, para a valorização da marca, e ajuda fortemente quem está do lado do Sporting a negociar, seja que tipo de contrato for, porque logo à partida apresentamos 3 milhões e meio de consumidores, não é? Ou de potenciais consumidores, portanto, isso é fortíssimo. E eu não quero crer que isso depois traduzido em royalties, de facto sejam só esses valores. Portanto, era bom que, a bem da transparência e da ausência deste tipo de questões, que o contrato de royalties, por exemplo, pudesse ser revelado, não era, para sabermos quanto é que tem que ser transferido. Totalmente de acordo. Só dar aqui uma outra nota, que é pela primeira vez refletido no relatório de contas esta questão, o que eu também estranho, porque quer dizer, então para trás não houve estes royalties. Pronto, deixo aqui essa questão no ar. Aqui para terminar, só mais duas questões. Uma relacionada com os acionistas, em que Álvaro Sobrinho continua a ser detentor de 13%, pese embora esta questão das VMOCs tenha levado a que o Sporting Clube de Portugal, como acionista da SAD, tenha aumentado o seu valor percentual. Contudo, e por uma notícia que surgiu hoje no jornal, e que tem a ver com a eleição da administração da SAD na próxima Assembleia da SAD, parece que Álvaro Sobrinho não concorda, isto porque não vai ter qualquer elemento na administração, na proposta do Sporting Clube de Portugal, não vai ter qualquer elemento seu ou da sua confiança na administração da SAD, vai se preparar para apresentar uma lista a sufrágio própria. Portanto, isto só para dizer que me parece que vamos ter aqui uma guerra na SAD que pode trazer problemas para o Sporting. Uma lista, desculpa, pode ser mais claro, uma lista ao sufrágio aqui à SAD? Sim, à administração da SAD. Na administração da SAD. Isto porque, pronto, penso que todos nós estamos aqui situados, até à data, Álvaro Sobrinho, como acionista maioritário do leque de ações individuais, conseguia sempre ter alguém na administração da SAD de confiança. Desta vez não vai ter, pelo elenco que Rui, eu peço desculpa, não era conseguir, era pela sua participação, ele tinha direito a isso, pela participação que a Holding tinha do Sporting SAD, ele tinha direito a isso. Agora, há aqui uma questão, desculpa interromper-te, 30 segundos.
É sobejamente triste, infeliz, ver Álvaro Sobrinho a querer se envolver em mais uma confusão. Eu julgo que já lhe bastarão as que tem do foro pessoal e profissional, que envolvem inclusivamente a justiça. Aliás, alegadamente, falou-se, e a comunicação social deu nota disso, de que as ações detidas pela Holding na Sporting SAD poderiam em breve passar às mãos do Estado, fruto de uma penhora preventiva que fosse ser feita aos bens de Álvaro Sobrinho, preventiva ou não, consoante o processo que estejamos a falar. E portanto eu julgo que isto não é nada mais do que Álvaro Sobrinho a querer ter os seus 2 minutos de fama, porque já não aparece desde a Assembleia Geral de 23/6/2018 e numa situação também ela aí lamentável e a ameaçar sportinguistas, e portanto estar a aparecer agora, quando ele é o primeiro a saber que corre o sério e real risco de alegadamente os seus títulos da Sporting SAD passarem para as mãos do Estado, acho que todos nós vamos saber tirar as devidas ilações dessa intervenção e dessa vontade da Holding junto da Sporting SAD, não é? Pronto, eu só realmente, tu agora concluíste o que eu ia dizer. Eu no fundo trago este tema aqui para dar conhecimento aos sócios e adeptos do Sporting, e em especial eventualmente aos acionistas, do que pode estar aqui a acontecer. E como eu disse e bem, não vamos ter aqui outra vez uma situação como em 2018, em que Álvaro Sobrinho quer realmente ter protagonismo. E portanto eu aqui como nota pessoal, a antiga direção, e no caso concreto Bruno Carvalho, tinha muitas razões para defender sempre a saída de Álvaro Sobrinho do universo da SAD. Para concluir, porque eu ao ler o relatório de contas, pronto, e também, Rui, desculpa só, sim. E também uma coisa, e muito bem também esta administração em não ceder certamente à chantagem que Álvaro Sobrinho, à pressão que Álvaro Sobrinho alegadamente terá feito para que tivesse um membro no Conselho de Administração. Portanto, a não presença de um membro da Holding no Conselho de Administração da Sporting SAD é um motivo de satisfação para todos nós, porque significa que esta administração, nomeadamente o Dr. Frederico Varandas, não cedeu a essas pretensões, e por isso os meus parabéns, não é? Sim, concordo totalmente. Como eu estava a dizer, da leitura que fiz aqui do relatório de contas, fiquei muito nos textos, e logo no introdutório, digamos na carta aberta do Dr. Frederico Varandas, houve aqui uma coisa que realmente deixa a consideração para uma análise futura, que é a questão dos 3 eixos defendidos para a evolução da SAD: formação, transformação digital, criação de valor da marca Sporting. Eu só pergunto, esta questão da formação, onde é que está? Transformação digital, eu pessoalmente não a vejo. Ainda há um bocado, quando estávamos a falar na questão do site e da loja verde e tudo mais, apontámos aqui algumas questões de falhas. E por fim, criação de valor da massa, de valor da marca Sporting. Quer dizer, estamos em 2022, só agora é que se lembraram da criação. Quer dizer, isto era um trabalho que já devia ter sido feito há muito tempo. Não, que nunca deve deixar de ser feito. Feito, claro, mas criação, eu estou aqui mais na questão do tempo do verbo. Eu percebo exatamente, eu percebo. Parece só agora é que acordaram, temos que valorizar a marca Sporting. Isto tem que ser um trabalho que já tinha que ter sido feito de trás, e só esse trabalho dessa valorização é que também pode ajudar a que os resultados financeiros possam ser mais positivos. Exatamente. De uma forma de resumo, vou tirar aqui vou extrair também uma frase dessa nota introdutória do Dr. Frederico Varandas, que é, e isto aqui deixa a análise dos sportinguistas, a interpretação,
da mesma, se a querem fazer de uma forma literal ou não. Que a frase diz, o que diz é: escrevamos nós o guião à nossa maneira. Portanto, deixo esta frase para a interpretação por parte dos sportinguistas, seja da forma literal ou não. Eu tenho a minha, se calhar no outro podcast podemos voltar a esta questão desta frase. Olha, Rui, e como não havia melhor forma de terminar senão com essa frase que tu disseste, eu despeço-me até para a semana e envio um grande abraço a todos os sportinguistas e saudações leoninas. Até para a semana, saudações leoninas. Até para a semana, um abraço a todos também, saudações leoninas, e para a semana cá estamos nós para falar novamente de Sporting. Exatamente.